Essa live é mais uma resposta a um novo encontro, né, com o biólogo Henrique. Então, eu fiz 3 perguntas conjugadas ontem e ele simplesmente não respondeu a primeira pergunta, me ofendeu, tudo. Aí vamos à treta. Primeiramente, eu queria mostrar uma pergunta muito interessante do Adriano Cruz, na mesma live. Ele perguntou por que a libélula continua a mesma hoje. O biólogo Henrique andou falando que tem várias variações de libélula, o que o criacionismo não discorda, né? Porque variação de espécie a gente aceita e até antecipa a teoria da evolução, dizendo que todas as variações ocorreram em tempo rápido, né? E se você for avaliar os estudos evolutivos, você vai ver que subespeciação em tempo real, em tempo rápido, é uma coisa recente, coisa que o criacionismo já falava lá atrás e a Bíblia também, de certa forma, já falava, porque se você não cabe dentro da arca todas as variações, então logicamente que indutivamente a Bíblia já estava falando que todas as variações que vieram que estão na Terra dos animais continentais, né, os aquáticos não, mas advieram do que foi salvo na arca, vamos dizer assim. Então, quer dizer, o pouquinho de animais da arca gerou toda essa biodiversidade? É a pergunta. E o Dr. Adalto Lourenço, o biólogo e paleontólogo Leonard Brand também, e vários outros baraminologistas falam que isso é possível, porque havia seres. O que aconteceu? Porque havia os seres ancestrais básicos, dos quais geraram toda essa biodiversidade, né? Inclusive o livro de Darwin está tentando refutar isso, está tentando dizer que os seres básicos originais, que todos os biólogos da sua época sempre defendiam, também advieram de variações. Aí que está o pulo do gato dele, né? Mas aí é uma extrapolação, porque o ser vivo tem uma origem, ele não pode se originar de uma ameba que vai criando sistemas. Por quê? Porque isso aí vai contra toda a biologia genética que a gente conhece. Eles ficam tentando dizer que novos sistemas surgiram a partir de mutações, sendo que mutação é defeito, né? Você tem numa pesquisa publicada sobre Escherichia coli, a bactéria, se falou que houve uma mutação positiva para cada 1 milhão de deletérias. Então, quer dizer, eles se escorarem em mutação é uma piada, entendeu? Para poder conseguir um novo sistema para o bichinho ali. Nossa, mano, você imagina, quando ele atingisse, né, o tempo de espera, quando ele atingisse um número suficiente de milhares de mutações para resolver um probleminha de um novo sistema, ele já tinha acumulado 1 bilhão de mutações deletérias, já tinha extinguido. Então não tem como se escorar em mutação. É igual você construir um edifício em cima de um pau podre, né? Mas aí o Adriano fez a pergunta da libélula e o biólogo Henrique espertamente respondeu que era variações, né? E eu fiquei doido para poder contribuir com a pergunta do Adriano, mas só que não me deram a palavra, me desrespeitaram lá na live o tempo todo. E eu, feito trouxa, fiquei lá, né, ainda. Mas fazer o quê? Paciência, né? Eu queria ter ajudado mostrando um e-mail do Patrick Courtois que ele me mandou quando eu perguntei para ele se existe muita diferença numérica entre arquétipos, modelos de seres vivos no registro fóssil comparado com o modelo de seres vivos na atualidade, na biodiversidade atual, né? A biodiversidade atual tem várias estimativas
Catalogada tem 2 milhões de espécies, mas tem estimativa de 10, 50, até 100 milhões de espécies, eles fazem estimativa doida aí. E no registro fóssil, as estimativas que eu conheço é de 250 a 300 mil espécies apenas, e a maioria está tudo repetida morfologicamente, quer dizer, a mesma forma, o que é até sinal de sepultamento de população, mas o pessoal não aceita o dilúvio. Então eles acham que essa repetição de mesmas formas é porque o registro fóssil resolveu fossilizar só espécies da moda, assim, espécies que têm muito sucesso reprodutivo. É outra piada, né? Porque o registro fóssil, como é uma amostragem de 573 milhões de anos, supostos 573 milhões de anos, considerando só o Fanerozoico, né? 573 milhões de anos de vida na Terra, a amostragem não escolhe só os que têm sucesso, não. Ela vai ter pelo menos parte da biodiversidade. Então, quer dizer, o registro fóssil devia estar rico, riquíssimo, em mudanças morfológicas. Por quê? Porque do ambiente que muda, a planta muda sua forma, os animais mudam, né? Tem animal que são muito responsivos às mudanças ambientais na sua morfologia, né? Tem uns que respondem assim rapidamente, né? Aqui, igual calango, né? Ele muda de cor conforme o ambiente para se esconder. Então, assim, tem outros animais também que, dependendo, tem pouca água, até aqueles passarinhos que o Darwin viu, eles aumentavam de biquinho, diminuía de biquinho numa mesma geração. Então já foi descoberto isso também. Ou seja, expressava no fenótipo aquilo que estava sendo necessário, né, pela inteligência dada a cada tipo de animal. Tem animal que imita predadores para poder se proteger e aí vai, né? Tem inseto que imita cobra, aí o passarinho fica com medo de atacar o inseto. Então, assim, os próprios animais eles têm uma certa inteligência, adaptação, né? Sistema imunológico para se defender. Não é necessariamente seleção natural e eliminação. Isso aí nem sempre é isso, né? Às vezes pode acontecer também. Mas beleza, aí eu vou botar aqui o áudio do Adriano. Eu já comentei, né, falando que a resposta do Dr. Patrick White foi que é praticamente o mesmo número de modelos que temos entre o registro fóssil e a atualidade. Ou seja, a variação ocorreu em torno do ancestral básico fóssil e não fora dele. E por isso que você vê descontinuados grupos de espécies, né? Você tem o Felidae, Canidae, tudo ali. É muita variação, mas em torno do Canidae. Muita variação em torno do Felidae, da família Felidae. E assim vai. Então está descontinuado tanto hoje quanto no passado. Isso e o fato de que os fósseis surgem prontos, é padrão isso, né? A paleontologia diz que os fósseis surgem prontos, sem etapas evoluindo anteriores ao surgimento deles nas camadas geológicas. Tudo isso nos mostra que houve sim ancestrais básicos no registro geológico, surgindo prontos e eles descenderam diversas variações que foram sobrevivendo e tal. Aí vamos lá para ver se eu consigo passar aqui a fala do Adriano lá, na live lá, Pergunte Evolucionista. Então, biólogo, é o seguinte, Deus tá lá. primeiro eu quero que você seja sucinto, aí, né? tá? Que você não contasse... A Terra não tem bilhões de anos. Peraí, querido. Você é burro. Peraí, meu caro. Peraí. Ele tenta desestabilizar quem está perguntando, chamando o cara de burro, entendeu? Ele fez isso comigo também.
Então a Terra não tem bilhões de anos. Quer dizer, ele nem espera a pessoa perguntar e já está interrompendo, ofendendo para a pessoa sair da sua normalidade, do seu equilíbrio. Mas o Adriano Cruz foi cristão, né? E foi muito bom na sua pergunta. Vamos lá. Até, ó, peraí, você não levou, Luiz, deixa eu perguntar. É por isso que a gente costuma... Então essa imagem aí, ela é recente. Começa com uma mentira, segunda... Esse Glaucio é outro, que interrompe toda hora, não deixa a gente perguntar. Ele está ali só para atazanar, não tem conteúdo biológico, assim, quase nenhum. Mas ele entra para puxar o saco do biólogo Henrique e para atazanar. Ela não foi tirar essa passada há bilhões de anos, entendeu? Continua. Cara, não deixa. O ateu ele tem uma doença mental que ele não deixa as pessoas falarem. Quer trazer a verdade, eu sei, cara, é foda. Então, biólogo, é o seguinte, eu quero que seja sucinto, sem... É difícil, a gente escuta uma mentira e não posso deixar muito. Tá vendo? Eles criam maior confusão quando alguém faz uma pergunta, principalmente se for uma pergunta inteligente. Se for uma pergunta bobinha, eles não fazem nada, porque não se sentem ameaçados. Mas é uma falta de ética terrível. E aproveitando aqui, eu peço o Elton, né, que é moderador do canal Arena Apologética, para estabelecer algumas regras, tipo silenciar as pessoas quando alguém está emitindo uma pergunta, não deixar esse tipo de interrupções acontecerem, porque isso aí é realmente chato, né? Mas vamos lá. Eu sei que isso é foda. A biologia existe, mas existe vida. Não tem nada a ver se é evolução. Isso tem a ver com evolução. Se tivesse evolução, tinha vida. Não. Criação é... Ou seja, a pessoa não consegue nem perguntar lá, tá vendo? E a mesma coisa que eles fazem no canal de ateus, estão fazendo no canal apologético. O Elton, por favor, na próxima, tenta botar ordem aí, né, Elton? Porque senão fica complicado, né? É a verdade, não é evolução. Não Criação não existe. Conclui, Adriano. Não tem do nada. Do nada tem quando você fala que Deus Deixa fez do nada. rapaz falar, na gente. matéria. Eita, que Deixa isso? ele concluir, Deixa vai. o rapaz falar. Pergunta, Vai, Adriano. Deixa o Adriano concluir, pessoal. Então, biólogo, é o seguinte, ó. Aí eu tive que gritar no meio da live para deixar o rapaz falar, vocês viram falando ali, né? Senão eles não deixavam o cara falar, entendeu? É uma turma perigosa. Enchimento de linguiça, sem enrolação, sem correr da pergunta, preto no branco. Me explica por que os fósseis datados de bilhões e milhões de anos são exatamente iguais aos animais que nós encontramos hoje, como é o caso da libélula que você está vendo com seus próprios olhos. O fóssil datado de bilhões e milhões de anos e uma imagem de uma libélula tirada em tempos recentes. Explica para mim, por gentileza, sem encher linguiça, direto, na lata. Maravilha. Perfeito, maravilha. Então vamos fazer o seguinte, peraí, gente, eu não entendo nada desse negócio de fósseis, de arqueologia, não é minha área, mas essa libélula tem milhões de anos, correto? Adriano Cruz. Milhões de anos, tudo bem. Bilhões de anos, não... Biólogo Henrique, pode responder, biólogo Henrique. Eu não entendo o que você fala aí. Compartilhar... Inteligente. Sim, eu sou sim. Posso compartilhar a tela? Claro, pode. Beleza. Compartilhei. Mandei para mim. Esse aqui é uma libélula fóssil, né? Uma odonata fóssil. Uma meganeura. Lembrando? Fóssil. Não é bilhões de anos. Biólogo. Eu não perguntei sobre outro animal. Eu perguntei sobre a libélula que você está olhando com seus olhos. Cara? Não corre para outro animal, não. Não corre para outro animal. É isso que eu estou perguntando. Eu quero a resposta da minha pergunta. Minha pergunta é sobre a libélula. O que você está vendo é o quê? O Adriano já estava desestabilizado com tanta interrupção, chamando ele de burro e tal, a dificuldade dele fazer a pergunta, e eu acho que ele já ficou até meio sem chão naquele momento, né? Eu sei como é que é, Adriano. Mas a pergunta dele, pessoal, é muito boa no sentido de que o arquétipo, o modelo libélula continua presente até hoje. É isso que ele queria dizer. Ele não queria falar sobre variação. O biólogo Henrique vai falar de variação aí.
Isso aí, variação por variação, o criacionismo aceita, entendeu? Então é isso. Por gentileza, não coma uma libélula e um fóssil de uma libélula. São macacos. Eu pensei que era... Deixa ele concluir, Adriano. Continua, Vocês são biólogo. macacos? Bom, beleza. Dá pra você ter uma ideia aqui do... Não, deixa minha tela aí, pô. Esse aí o Elton compartilhou sem querer, e era até uma tela minha, mostrando que o homem, né, ficou 300 mil anos sem produzir civilização, né? Aí, quando foi 4.000 a.C., ele passou a produzir civilização. Então, quer dizer, bem justamente na época que a Bíblia fala que o homem foi criado. E na teoria evolucionista de bilhões e bilhões de anos, eles falam que o homem já existia como um homem há pelo menos 300 mil anos. Tem uns que falam até 2 milhões de anos, e aí vai. Mas o homem não produziu civilização, não fez nada de construções e tal. Ele só veio a ficar inteligente em 4.000 a.C., entende? Então isso aí é uma imagem que mostra, né, a falácia, a mentira da teoria da evolução. Mas vamos lá, isso aí foi uma interrupção, mas eu estou aproveitando para comentar. Deixa minha tela aí o... Fala, eu compartilhei outra sem querer, desculpa. O que você está vendo aqui é um fóssil, um animal que existia, chamado Meganeura. Você realmente acha que não tem diferenciação entre as libélulas? Você sabe a diferença entre Isóptera e Anisóptera, por exemplo? Você sabe o Apocalipse em Foco? Aí você vê que ele está falando de variação, que não é a pergunta essencial do Adriano, e depois ele começa com termos técnicos de biologia, tipo assim, eu sei, você não sabe, você sabe, entendeu? É uma maneira de responder que não responde nada, né? É o Adriano Cruz que fez a pergunta. Adriano Cruz. Cadê ele? Eu não estou vendo ele aqui. Adriano Cruz, você sabe a diferença? Você sabe a diferença aí do Isóptera e Anisóptera? Não, eu quero saber só a resposta da minha pergunta. Eu vou te falar, meu filho. Tô aqui, ó. Só que antes você precisa saber como é que você quer discutir evolução, por exemplo, se você não sabe por onde a galinha mija. Mas eu posso te mostrar aqui ó, a diferença da disposição das asas desses animais. Ó. Uma asa fica aberta e outra asa fica fechada. Um tem um abdômen bem maior do que o outro tem um abdômen menor. Você pode especular quantas espécies existem. Você tem ideia, mais ou menos, de quantas espécies você vai ter de libélulas, quais são as que ocorrem. Você não tem a menor ideia disso, né? Você acha que tudo é igual. Você olha um sapinho, olha o outro, você acha que todos os sapinhos são iguais. Não, eles não são. Isso é fácil. Eles não são. Mas a imagem que eu mostrei, ela é igual. Ele está querendo responder que tem muitas espécies que são variações. Como eu já disse, variação o criacionismo aceita, a gente vê, né? Evolução com variação, tudo bem, ninguém discute isso. Então ele fica tentando... A imagem real. A imagem é igual à imagem real. Não. Existem várias variações genéticas aí que variam aí a espécies. Obviamente que existem libélulas com diferentes características. Você acha que claro que existe, não estou dizendo que só existe uma espécie. Não entendi. Essas espécies são as mesmas espécies. Depois o outro fala. A pergunta é, são as mesmas espécies. São as mesmas espécies. Não tiveram variação. Eu acabei de te mostrar aqui, ó. Uma que a asa fica aberta. Eu concordo com isso. Eu concordo que existe uma libélula de um tipo diferente, com um corpo maior, um corpo menor. Isso é evolução. É isso que eu quero que você entenda. Você está colocando como se todas fossem exatamente iguais àquelas do fóssil. E não são. Eu acabei de te mostrar. Olha só, ele fazendo um espantalho. Ele quer que o cara tenha falado que todas as variações são iguais para ele estar certo e o cara errado. É um absurdo, viu? Fóssil, você conhece alguma
alguma delas que seja hoje, igual a Meganeura, que era essa aqui, que existiu, alguma delas que seja igual a essa. Você conhece alguma delas? Mostra até o Elton. Eu tento falar aí que ela é degenerada, né? Porque a libélula antiga, ela, eu acho que dava 1 metro de asa, e hoje está tudo degenerado. A maioria dos fósseis são os mesmos, mas estão degenerados em miniatura, né? Com exceção da baleia. Mas quase tudo está em miniatura, entende? Então houve uma degeneração porque o planeta não ficou mais adaptável à vida igual era antes. Então dá um contraste entre a megafauna, chamada de megafauna, devido ao padrão gigante, né, dos fósseis, e os seus descendentes, que em geral são pequenininhos, né? Você vai ter vários exemplos aí de animais gigantes no passado que são candidatos a ser o ancestral de mesmas formas, né? Então você tem mais ou menos 4.223 exemplos de mesmos gêneros, assim. Ou seja, isso aí o criacionismo não só aceita, como usa como prova de que houve uma catástrofe que mudou, né, o tamanho de muitos gêneros. Antigamente ela era grande. Eu posso... Mostra a minha eu acho assim... Você conhece alguma que ocupe esse tamanho aqui, comparado aqui com o ser humano? Você conhece alguma? Como é que você me diz que elas são iguais? Nota, a tua... Degenerou, mas é a mesma. Ai, degenerou. Beleza. Degenerou. Então, se degenerou, me explica como essa estrutura aqui, gigantesca, não consegue sobreviver hoje com a presença diminuta. É a degeneração adaptativa, né? Então você vai ter espécies menores que conseguem sobreviver hoje porque desenvolveram sistemas adaptativos que foram selecionados num ambiente ou outro, né? E aí consegue sobreviver com o resto de genética que herdou das espécies mães de forma pequena. Igual, por exemplo, você pega o milho selvagem, ele é pequenininho. Se a gente dependesse do milho selvagem, a gente estava passando fome, né? Mas o que acontece? Ele, quando você recruza ele com o que ele perdeu de outras variações adaptativas empobrecedoras geneticamente, aí você consegue uma espécie crioula de milho, né? Toda cruzada com várias outras, uma espécie melhorada de milho para você poder comer. Então a mesma coisa com esses bichos. Se você fizer vários cruzamentos ali, você talvez resgata um pouco daquilo que Deus fez lá no início, antes de se derivar. A deriva genética vai empobrecer, vai dividir em 2 o número de genes da população mãe. A seleção vai eliminar também, e mutação vai adoecer, vai deletar genes, né? Vai empobrecer pra caramba a mutação. Então, quando você consegue, deletou nessa variação aqui alguns genes, mas não deletou naquela lá do Peru outros genes, você vai cruzar as duas, aí você tem um resultado muito bom, entendeu? Você vê isso muito em cruzamentos de raças de bois, o pessoal da veterinária aí faz direto isso aí. De oxigênio, e essas aqui estão muito mais adaptadas. Me explica como aquela estrutura ancestral, que visivelmente é mais primitiva do que essa estrutura aqui, ó, que a asa fecha. Como é que pode ter degenerado se eu consigo enxergar? Como é que pode ser degenerado se eu estou vendo aqui um caráter adaptativo melhor? O caráter adaptativo que ele chama de melhor não é melhor. É melhor para a atmosfera de hoje, mas para a atmosfera antiga, que os âmbars, os fósseis de âmbars mostram que a atmosfera antiga era diferente, não era melhor. Era melhor aquele outro sistema. Aí o organismo desenvolveu uma adaptação, e toda adaptação é estressante para o organismo, né? Envolve às vezes até deriva genética, seleção, eliminação. E aí surge uma nova subespeciação
sobrevivente ao novo ambiente. Isso aí é ensinado até pela teoria da evolução. Aí, nesse dado momento, ele resolve esquecer tudo que ele aprendeu de evolução para poder contradizer o rapaz aí. Do que o anterior. Como é que a degeneração, meu filho? Como é que a degeneração existe se o anterior era um degenerante também? Não vou esse cara não. Então me explica por que primeiro... Aí ele não deixa a gente falar. Quando você vai contestá-lo, principalmente eu, que ele sabe que eu conheço da matéria, ele vai interromper o tempo todo, daqui a pouco os puxa-saco dele vai entrando, vai interrompendo, e assim eles vão ganhando os debates, ganhando assim, entre aspas, né? Você tinha os anfíbios, os animais como anfíbios, e depois você tem os répteis, já que é degeneração. Se é degeneração, você vê que ele pula do assunto da libélula para ir para a suposta evolução do anfíbios, répteis, entendeu? Ele começa a querer divagar em coisas que não está no foco do assunto para poder ganhar um debate. Quer dizer, ele atenta de tudo. Acabei de te mostrar uma evolução dentro das odonatas que você não sabia, para você todo mundo esquece, não é? Isso não adianta outra hora isso. Deixa eu falar uma coisa do problema do brasileiro. Meu problema, esse é o meu problema. Eu sou brasileiro, então eu também tenho esse problema. Por que, tipo assim, se eu vou numa missa, eu vou aprender com o padre, porque ele sabe me ensinar. É normal. Agora o Elton começa a dizer que só porque o biólogo Henrique é biólogo, ele tem autoridade suprema no debate, entende? Sendo que, eu respondi depois no final do discurso dele, tem um monte de biólogos, né, geólogos, paleontólogos, que são criacionistas e discordam completamente das bobagens que o evolucionismo prega, entende? Então, e qualquer pessoa com 2 neurônios pode ouvir, né, esses grandes cientistas e contestar o biólogo Henrique. Então, ele tenta dar um cala-boca em todo mundo e deixa o biólogo Henrique com suprema autoridade, o que foi uma coisa extremamente errada, né, no sentido de querer fazer um apelo à autoridade, o que é uma falácia, né? O apelo à autoridade é quando você dá uma carteirada, tal, etc. Lógico que a gente tem que respeitar o conhecimento do biólogo Henrique, temos, mas em parte, na parte que ele está sendo contestado por outros cientistas, nós temos completo e pleno direito de contestá-lo, ainda mais se tratando de uma teoria estapafúrdia, por vários aspectos, já foi demonstrado. Então, assim, nada a ver, né? Bom, o vídeo ficou grande, eu vou comentar as minhas perguntas no próximo vídeo. Fiquem com Deus aí, um abraço.